Você está aqui. Isso é suficiente. Tudo que você carregou consigo durante o dia, coloque-o no chão ao lado da cama. Tudo que você carregou consigo durante a última hora, coloque isso também. O quarto em que você está prestes a entrar não precisa de nada disso. Há um corredor dentro de você esta noite. Longo, fresco, macio sob seus pés. Ao final do corredor, uma grande sala. E ao longo das paredes dessa sala, 50 portas. Atrás de cada porta, uma versão diferente de você. Algumas já fizeram o que você ainda está tentando fazer. Algumas já se tornaram quem você está lentamente se tornando. Algumas estão esperando por você, e estão esperando há mais tempo do que você sabe. Nesta noite você vai encontrar uma delas. Antes de caminhar pelo corredor, respire para dentro lentamente. Para fora lentamente. Novamente. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. Esta prática não pede que você acredite em nada. Quem você entender estar neste quarto com você. Deus, os santos, seus ancestrais, seu eu superior, seu eu futuro, sua mente inconsciente, o universo, a parte de seu cérebro que imagina, ou simplesmente você, conversando consigo mesmo. Todos são bem-vindos aqui. O mecanismo é seu para escolher. A prática é a mesma. Você pode fechar os olhos agora se não os tem já fechados. Você pode virar sua tela se não a tem já virada. O quarto não precisa de luz. O quarto não precisa que ninguém o observe. Ele só precisa de você. O corredor é real o suficiente agora para caminhar. Cada passo sem pressa. Cada respiração, um pouco mais lenta que a anterior. As paredes do corredor são quentes ao toque. O chão é macio. Pedra escura, madeira polida. Você pode escolher, mas não é importante. O teto é alto, e se arqueia suavemente para cima. Ao final do corredor, a grande sala se abre. Você entra. Ao seu redor, 50 portas. Você não precisa contá-las. Você não precisa encontrá-las todas. Algumas noites você verá apenas algumas. Algumas noites você verá todas de uma vez. Algumas noites apenas uma será iluminada. Nesta noite, uma delas está chamando você. Deixe a atração vir até você. Não a procure. Você está sendo atraído para uma porta. Atrás dessa porta está a versão de você que estamos conhecendo nesta noite. Você pode ir até ela agora. Você pode levar sua mão até sua superfície. A madeira é quente. A maçaneta gira facilmente. Quando estiver pronto, e somente quando estiver pronto, você a abre. Passe. O quarto além da porta é pequeno, menor do que você esperava, silencioso de uma maneira que faz seus ombros caírem sem permissão. Há uma única cadeira em frente a outra cadeira. Uma mesa baixa entre elas. Uma mesa de madeira simples no canto, papéis terminados e empilhados. Uma única vela na mesa, embora o quarto não precise de sua luz. As paredes são quentes, não brilhantes. Não escuras, quentes, não há relógios, não há teto, exatamente. Apenas a sugestão de um, macio, alto e perdoador. Na cadeira em frente à sua, a versão de você esperando. Você senta. Testemunhe primeiro.
Essa é a regra de cada quarto no conselho. Antes das palavras, antes das perguntas, antes de tudo, testemunhe. Observe como estão sentados. Seus ombros repousam de uma maneira que os seus não repousam há muito tempo. Suas mãos descansam abertas em seu colo, não fortemente entrelaçadas, não agarrando nada, simplesmente descansando, palmas meio para cima, dedos suavemente curvados. As mãos de alguém que colocou algo abaixo. Observe sua respiração, mais lenta que a sua, mais profunda que a sua. O tipo de respiração que você toma quando acabou de cruzar uma linha de chegada, ou quando acabou de colocar sua caneta na página final. Observe seus olhos. Eles estão olhando para você, mas não de uma maneira que exija algo de você. Não há urgência em seu olhar, nenhuma pressa. Sem verificar se você alcançou, seus olhos o observam da maneira que um rio observa o oceano, cansado, aliviado e deixando de se mover. Observe seu rosto. Qualquer linha que você tem ainda está lá. Qualquer marca que você tem ainda está lá. Esse o envelheceu exatamente como você envelheceu. Viveu sua vida. Carrega suas memórias. Conheceu as mesmas coisas inacabadas que você ainda está carregando. Mas o peso da incompletude foi colocado abaixo. Observe que eles não têm pressa de falar. Eles não apressarão isso. Eles não querem nada de você. Eles estão simplesmente felizes que você veio nesta noite. Agora você pode respirar com eles. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. O quarto é paciente. Você não chegou atrasado. Você não chegou cedo demais. Você está aqui no momento exato em que era para chegar. Quando estiver pronto, e somente quando estiver pronto, eles falarão. Eu sei o que você está carregando. Há algo que tem estado esperando por você para terminar, por muito tempo. Talvez um ano. Talvez mais. Alguns de vocês estão carregando algo que tem estado esperando 5 anos. 10 anos. Mais. Fica no canto de sua consciência como uma pintura inacabada. Como uma carta nunca enviada. Como um livro com metade de suas páginas não lidas. Como um projeto que foi deixado na mesa quando outras coisas tomaram conta. Eu sei como se sente. A maneira como seu corpo sabe que está lá sem você olhar para ele diretamente. A maneira como seu sono parece mais fino por isso. A maneira como você se pega pensando nisso em momentos estranhos. No chuveiro. Em um sinal de trânsito. Bem antes do sono. Eu quero te dizer algo que pode parecer estranho de ouvir. Essa coisa que está esperando por você. O projeto inacabado, o hábito quebrado, o livro que precisa de conclusão, o e-mail que precisa ser enviado, a pessoa que você precisa ligar de volta. Seu corpo se lembra disso todos os dias. Não porque seu corpo esteja te punindo, mas porque seu corpo te ama. Seu corpo está dizendo: aqui está algo que você começou. Aqui está algo que tem suas impressões digitais. Aqui está algo que ainda está esperando. E você é o único que pode levá-lo o resto do caminho. Você pode sentir uma espécie de peso quando digo isso. Alguma parte de você pode dizer, mas não tenho tempo para coisas inacabadas. Tenho muito mais. Mal estou mantendo tudo junto. Eu entendo. Mas quero te dizer o que aprendi do outro lado do terminado.
Completar algo muda algo no cérebro que nada mais pode mudar. Há uma pequena coisa química que acontece quando você coloca algo abaixo e o chama de feito. Quando você cruza a linha de chegada. Quando você entrega o trabalho. Quando você lê a última página. Quando você pressiona enviar na mensagem que tem estado em seu rascunho por 3 semanas. Quando você faz a ligação. Quando você diz as palavras. Quando você para no verdadeiro lugar de parada em vez de desistir no meio do caminho. Há uma libertação. Não apenas metaforicamente. Seu cérebro recebe um sinal. Seu corpo recebe um sinal. O sinal diz: a coisa que você começou chegou a ser concluída. E esse sinal faz algo com sua dopamina, com seu senso de eficácia, com sua crença de que você é capaz de terminar coisas. Uma pequena conclusão reordena isso. Não estou falando sobre perfeição. As coisas que terminei não são perfeitas. Algumas são ásperas. Algumas são menores do que eu queria que fossem. Algumas não são o que tentei fazer de jeito nenhum, mas estão terminadas. E meu corpo agora sabe que quando começo algo, sou capaz de terminar. Não terminar perfeitamente. Apenas terminar honestamente. Deixe-me te contar sobre os que a assombram menos. Há algumas coisas inacabadas que a assombram mais do que outras. Talvez você tenha começado um livro e não o terminou. Talvez tenha começado uma pintura e abandonado. Talvez tenha começado um projeto para trabalho e outra pessoa assumiu. Talvez tenha começado uma conversa com alguém e nunca voltado a ela. Talvez tenha começado algo em seu corpo. Uma prática. Uma coisa de fitness. Um hábito de meditação. E deixou ir. Alguns desses a assombram. E alguns deles não. Alguns você realmente esqueceu. Você vai se deparar com eles e pensar: oh, comecei isso. Mas não há dor nisso. Você sabe qual é a diferença? A diferença não está em quão importante era a coisa. A diferença não está em quanto tempo você gastou nisso. A diferença é se você fez uma promessa a si mesmo sobre isso. Se você tentou algo levemente, sem nenhum peso nele, sem contar uma história sobre o que significaria se você não terminasse. Então, quando você o colocou abaixo, seu corpo não luta com você. Mas se você se prometeu que terminaria. Se você contou uma história sobre que tipo de pessoa você seria se terminasse isso. Se você fez isso significar algo sobre sua disciplina, ou seu caráter ou seu valor. Se você disse: desta vez é diferente, desta vez vou terminar. E então você não terminou. Seu corpo se lembra dessa promessa quebrada. Seu corpo acredita que você é o tipo de pessoa que quebra promessas para si mesmo. Agora preciso te contar algo difícil. Algumas das coisas inacabadas que estão o assombrando. Você não deveria terminá-las. Nem todas. Não agora. Talvez nunca. Há coisas que você começou em um momento de alta intenção. Coisas que você se disse que faria. Coisas para as quais reuniu energia. E algo aconteceu. Sua vida mudou. Suas prioridades se deslocaram. Você cresceu em uma pessoa diferente e essa velha promessa não se encaixa mais. Para essas o trabalho não é terminar. O trabalho é nomeá-las e abençoá-las e deixá-las ir. Mas aqui está a coisa. Você precisa saber a diferença. Você precisa ser honesto consigo mesmo sobre quais são as que devem ir, e quais são as que o assombrarão para sempre se você não as levar até o final. As que o assombrarão. As que vivem em seu peito. As que o acordam às 3 da manhã. As que o fazem se sentir como um fraude quando pensa nelas. As que são pequenas o suficiente para fazer. Você sabe que poderia fazê-las. Você tem a capacidade. Você tem o tempo. Você tem tudo menos o fazer.
Essas são as que quero falar nesta noite. Há uma versão de você que termina essas. Não todas de uma vez. Não perfeitamente. Mas com honestidade. Eu sou essa versão. E quero te contar o que mudou. O que mudou não foi que de repente tivesse mais tempo. O que mudou não foi que me tornasse uma pessoa diferente. O que mudou foi que parei de negociar comigo mesmo sobre isso. Parei de dizer, vou fazer isso começando na próxima segunda-feira. Parei de dizer, assim que esse período ocupado terminar, vou voltar para isso. Parei de dizer, quando me sentir mais motivado. Parei de contar histórias sobre quando as condições perfeitas chegariam. E eu apenas comecei. Não com o projeto inteiro. Apenas com uma mordida disso. Um pequeno pedaço. Abri o documento que tem estado esperando. Li um parágrafo. Fiz uma pequena edição. Fechei-o. Na noite seguinte, fiz de novo. Um parágrafo. Uma edição. Uma pequena decisão. Na noite seguinte não pensei nisso. Mas na noite depois disso fiz. Uma mordida por vez. Você não precisa terminar o livro em uma semana. Você não precisa completar o projeto antes do prazo que inventou há 3 anos. Você apenas precisa completar um pequeno pedaço. Nesta noite se quiser, ou amanhã de manhã, ou neste fim de semana. Mas a conclusão precisa acontecer. A mordida precisa ser terminada. Aqui está o que descobri. Quando você termina uma pequena coisa, algo muda. Não metaforicamente. Seus ombros caem 1/4 de polegada mais baixo. Sua respiração fica um pouco mais fácil. O espaço em seu peito se abre ligeiramente. Seu cérebro libera algo. Seu corpo sabe. A coisa que você começou está voltando para si mesma. O loop não ficará aberto para sempre. E esse conhecimento é alimento. Você não pode se sentir digno novamente enquanto ainda estiver carregando promessas quebradas para si mesmo. Você não pode se sentir capaz enquanto ainda não estiver fazendo as coisas que disse que faria. Você não pode reconstruir a confiança em si mesmo enquanto ainda não estiver mantendo sua própria palavra. Mas no momento em que você termina uma coisa, no momento em que você segue através de até mesmo uma pequena promessa, tudo muda. Quero falar sobre o alívio de colocar isso abaixo, porque isso é o que é terminar, não é se forçar mais. Não se trata de ser mais perfeito sobre isso. Não é de repente ter a motivação que você pensava que precisava. É alívio. Alívio de que a espera acabou. Alívio de que o carregamento acabou. Alívio de que você finalmente pode chamá-lo de completo. Alguns de vocês estão carregando isso por tanto tempo que esqueceram o que se sente colocar algo abaixo, para alcançar um lugar de parada, para dizer, isso está feito. Não perfeito, não exatamente o que queria, mas completo, e colocá-lo na prateleira e passar para a próxima coisa. Isso é o que estou aqui para te lembrar nesta noite. Você tem permissão para terminar as coisas. Você tem permissão para chamá-las de feito. Você tem permissão para se sentir aliviado. Deixe-me contar como terminar parece do outro lado. Não é uma explosão de orgulho. Não estou aqui dizendo, veja como sou realizado. É mais silencioso que isso. É uma espécie de justiça resolvida. É a ausência do zumbido. Você conhece aquele zumbido, não é? A frequência de fundo que toca o dia todo. O que diz ainda há algo esperando. Você ainda não fez a coisa. A coisa ainda está sentada em sua mesa, ou em sua mente ou em seu corpo. Quando você termina, o zumbido para, não porque você esqueceu, mas porque o loop está fechado.
O que vem depois é estranho e silencioso. Você tem espaço. Não porque de repente tenha mais tempo no dia, mas porque você não está mais usando sua atenção para carregar o peso da incompletude. Essa atenção é liberada. E de repente você pode pensar em outras coisas. Ou descansar sem culpa. Ou ver o que realmente está à sua frente em vez do que está esperando no canto de sua consciência. Quero dizer algo sobre perfeccionismo. Porque sei que alguns de vocês estão pensando, mas se eu terminar antes de ser perfeito, isso é apenas desistir. Se eu parar antes de ser exatamente o que queria, fracassei. Deixe-me contar a diferença entre perfeccionismo e conclusão. O perfeccionismo diz: se não for perfeito, não devo colocá-lo abaixo. Terminar diz: este é o ponto em que é completo o suficiente. Este é o lugar onde fiz o que pude. Isso é honesto. Isso está feito. O perfeccionismo é uma gaiola. É uma maneira de nunca ter que colocar nada abaixo. É uma maneira de nunca ter que parar. É uma maneira de manter o fardo vivo para sempre. Porque sempre há uma coisa a mais para consertar. Um detalhe a mais. Uma revisão a mais. Terminar é na verdade mais difícil do que perfeccionismo. Porque terminar exige que você diga: isso é suficiente. E diga sério. Sei que alguns de vocês têm coisas inacabadas porque têm medo do que isso significará quando forem feitas. Quando você terminar o projeto, o que vem depois? Quando você terminar o livro, o que acontece então? Quando você terminar o capítulo de sua vida em que esteve, qual novo capítulo precisa começar? Terminar não é apenas um fim. É um fim que exige um começo. E os começos são assustadores. Quero dizer isto gentilmente. A coisa que você tem medo. O fim que se sente como muita mudança. O novo capítulo que você não pode prever. Esses não são o problema. O problema é que você ainda está carregando o peso da incompletude. E você não pode entrar no que vem a seguir enquanto ainda estiver em pé no que está esperando. Você tem que terminar uma coisa antes que a próxima coisa possa começar. Deixe-me contar o que se torna possível quando você termina. Não tudo de uma vez. Mas as coisas mudam. Seu senso do que você é capaz muda. Sua relação com a palavra feito muda. Seu corpo começa a acreditar que quando você diz que vai fazer algo, você realmente fará. Essa confiança em si mesmo. Essa é a verdadeira mercadoria. Isso é o que muda tudo. Há algo muito específico que quero abordar. Alguns de vocês estão carregando algo que começaram e sabem que é uma boa coisa terminar. E se sentem tão culpados pelo fato de ainda não terem terminado. A culpa está te comendo. Você se diz: sou preguiçoso. Sou indisciplinado. Sou incapaz. Nunca vou seguir em frente. Sou o tipo de pessoa que começa coisas e não termina. E essa história se torna a verdade em que você vive. Quero contar algo a você. Você não é preguiçoso. Você não é incapaz. Você não fracassou. Você parou. Há uma diferença. E parar pode ter sido exatamente a escolha certa por um tempo quando você estava sobrecarregado. Ou um tempo quando algo mais precisava de sua atenção. Ou um tempo quando você precisava aprender algo antes de poder ir mais longe. Mas a parada não precisa ser permanente. E se esta noite nós desfizermos essa história? E se você não é o tipo de pessoa que não termina? E se você é o tipo de pessoa que termina no seu próprio tempo? Não no cronograma de mais ninguém. Não no cronograma que você inventou 3 anos atrás quando era uma pessoa diferente. Mas no cronograma que sua vida real permite. Alguns de vocês terminarão coisas este mês.
Alguns de vocês terminarão coisas este ano. Alguns de vocês voltarão para algo que abandonaram 7 anos atrás e finalmente o verão até o final. Isso não é fracasso. Isso é vida. Essa é a realidade de ser um ser humano que também tem um trabalho e um corpo e relacionamentos e 1000 pequenas crises e não dorme o suficiente. E ainda assim, de alguma forma, você continua terminando coisas. Aqui está o que quero que você saiba. A coisa inacabada em que você está pensando agora. A que veio à sua mente quando me ouviu dizer as palavras. A que seu corpo reconhece. Essa coisa não é seu inimiga. É seu professor. Tem estado esperando por você para voltar a ela. E cada dia que tem estado esperando, tem estado te ensinando algo. Talvez esteja te ensinando que você é mais forte do que pensava. Que você pode se mover um pouco em direção a ela mesmo quando as coisas são difíceis. Talvez esteja te ensinando sobre o que você realmente quer. Que a coisa que você começou por uma razão revelou que você quer algo mais. Talvez esteja te ensinando sobre o significado da conclusão. Que terminar algo não é sobre ser perfeito. É sobre honrar o que você começou. Vou te dizer algo que pode parecer estranho, mas sei que é verdade porque vivi isso. As coisas inacabadas que te assombram mais, as que estão esperando há mais tempo. Essas são frequentemente as que estão mais próximas de serem concluídas. Você fez a maior parte do trabalho. Você fez o pensamento difícil. Você atingiu a parede e voltou. Você se afastou e voltou novamente. Você se sentou com isso na escuridão e perguntou o que ele quer de você. O que resta é apenas a honestidade final. Apenas a última milha. E essa última milha é para onde você vai nesta noite. Não para terminar tudo. Não para resolver tudo. Mas para dar um pequeno passo nessa última milha. Para reabrir o documento. Para fazer a ligação. Para escrever o parágrafo. Para dizer as palavras que estão esperando. Para fazer uma pequena coisa que seu corpo sabe que precisa fazer. Quando você faz isso, algo acontece. Algo em você se resolve. Algo em você volta para casa. Uma parte de você que tem estado em pé no frio, esperando permissão para entrar. Essa parte consegue entrar. Essa parte consegue descansar. Ainda estou aqui. Ainda em frente a você. Ainda respirando lentamente. Ainda olhando para você sem demandas. Mas agora há algo diferente no ar do quarto. É mais leve. Porque você acabou de decidir algo. Você acabou de fazer uma escolha. Você vai terminar. Não necessariamente hoje. Mas em algum momento. Em breve. Você vai fechar esse loop. Antes de deixar este quarto, quero fazer algo simples. Quero colocar algo em suas mãos. Você pode se levantar lentamente. Ou ficar sentado. O eu em frente a você também se levanta. Ou fica sentado, espelhando você. Eles alcançam a mesa baixa entre vocês. Em sua palma aberta, algo pequeno. Algo como uma semente. Algo como uma pedra. Algo como uma chave, embora seja tão pequeno que você pudesse segurá-lo entre o polegar e o dedo indicador. Pegue. É quente. É leve. É menos pesado do que você esperava. Agora ouça. Eles dizem muito silenciosamente. Isso é para o que estamos construindo. Esse é o gosto do que vem depois. Isso é o que seu corpo sentirá quando você colocar essa coisa abaixo e a chamar de completa. Não tente terminar tudo nesta noite. Não carregue esta pedra como um fardo. Carregue como uma promessa. Quando estiver pronto, quando o momento se alinhar,
Quando tiver o tempo e a clareza e a menor abertura, você vai adicionar ao que começou uma linha, uma decisão, uma pequena conclusão. E quando você fizer, você se lembrará deste quarto. Você se lembrará desta versão de você que já sabe como se sente terminar. Você se lembrará que terminar é possível, que terminar é permitido, que terminar é alívio. Eles se viram. Sua mão desce. Eles sorriem muito suavemente. Não com orgulho, mas com o prazer silencioso de alguém que sabe que você vai ficar bem. Você pode virar agora. A porta atrás de você está aberta. Caminhe por ela. Não olhe para trás do quarto. O quarto estará lá amanhã. O eu estará lá amanhã. Por esta noite, você fez o suficiente. O corredor se abre ao seu redor. É mais escuro agora do que quando você entrou. Isso é correto. O corredor está fazendo espaço para o sono. Você pode caminhar alguns passos e depois parar de caminhar. Você pode simplesmente ficar de pé no corredor. Ou você pode continuar e o corredor se dissolverá suavemente ao seu redor. Não há maneira errada de deixar um quarto do conselho. Onde quer que você se encontre agora. Cama, cadeira, chão. O lugar macio entre estar acordado e dormir. Fique lá. O trabalho está feito. Amanhã, quando acordar, algo pode ser diferente. Você pode notar uma clareza sobre o que precisa ser terminado a seguir. Você pode notar uma calma prontidão. Você pode não notar nada em absoluto. Isso está bem. A semente foi plantada. O trabalho acontece enquanto você dorme. O sono é bem-vindo aqui. Você é capaz. Você está completando. Você está mais perto do que pensa. Você está livre do peso. Você começou.